Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Nós podemos imaginar que os casos ufológicos podem ser recheados de conspirações, de malucos de pessoas normais também querendo um pouco de sucesso e de muitas outras coisas. O caso de hoje que vamos trazer para vocês é recheado de tudo isso. Espero que vocês tirem as suas próprias conclusões e enquanto está rolando a nossa introdução, convido a se inscrever no canal e dar o seu like se achar merecido. Vamos ao vídeo. Stanley Tiger Romanek, ou Stan Romanek, é um autor americano requerente de uma abdução por alienígenas e criminoso sexual condenado. Ele foi o tema do documentário extraordinário The Stan Romanek History. Suas alegações incluem ser abduzido por alienígenas, ter sido implantado com um artefato alienígena, tendo sofrido ferimentos misteriosos infligidos por alienígenas, tendo experimentado comunicações telepáticas com alienígenas e sendo, inclusive, vestido com roupas femininas por alienígenas. Romanek foi incapaz de corroborar quaisquer de suas alegações relacionadas a alienígenas e, em 2015, admitiu que fabricou evidências paranormais e mentiu sobre suas experiências durante sua entrevista em 2014 no Peter Maxwell Slattery Show. Em 8 de agosto de 2017, Romanek foi considerado culpado de posse ilegal de pornografia infantil. Em 14 de dezembro de 2017, Romanek foi condenado a servir 2 anos em um centro de correções da comunidade. Ele foi considerado realmente um criminoso sexual registrado no programa de nível 3 para negadores severos e é incapaz de usar computadores não monitorados ou contatar crianças menores de 18 anos sem aprovação especial. Tudo começa já na sua vida pregressa. Stan Romanek nasceu em 1962 em um hospital militar em Denver, no Colorado. Um oficial não comissionado da Força Aérea teria sido seu parente relacionado lá e que tinha 3 irmãos. Romanek afirma ser um abduzido estrangeiro. Como assim? Ele diz que seu primeiro encontro com OVNIs ocorreu em 2000 e que ele teve muitas experiências com alienígenas desde aquela época. Isso inclui descobrir feridas misteriosas em seu corpo, que brilhava sob uma luz negra e ter comunicação com alienígenas através de um tipo de caixa. Ele também afirma que os alienígenas seguiram seu carro e chegaram a visitar sua casa e que ele experimentou comunicações telepáticas com eles. Há também um relato de 2003, onde ele disse que acordou e se viu vestido com uma camisola de senhora de flanela e suspeitou que ele havia sido sequestrado e retornado em roupas diferentes. Romanek diz que finalmente chegou a suspeitar que as roupas pertenciam a outra suposta abduzida chamada Betty Hill. Quando perguntado se o vestido tinha sido testado para o DNA de Hill, Romanek alegou que não foi porque o teste era muito caro para ele pagar. Dwight Collin, editor da MUFON UFO Journal, incluiu o caso Stan Romanek em seu livro de 2004, The World of Best Cases, aclamando-o como se fosse o melhor caso atual devido à presença de testemunhas independentes, marcas e ferimentos em seu corpo. Um grande círculo queimado, por exemplo, vídeos de fenômenos estranhos
e fórmulas matemáticas um pouco complicadas que parecem estar muito além da capacidade do próprio Romanek de criar. Connelly disse que este caso só deve ser visto como um potencial caso a longo prazo que esperamos que seja considerado legítimo. Ele acha que quanto mais tempo passar, mais o caso vai se legitimar. Aparecendo no ABC Prime Time em 2009, Romanek foi submetido à hipnose e por um psicólogo especializado em casos de abduções por alienígenas. Durante a hipnose, Romanek escreveu a equação de Drake, que é uma fórmula usada para estimar o número de civilizações comunicativas extraterrestres em nossa galáxia. Joy Nickel, do Centro for Inquiry, sugeriu que isso foi feito por meio de memorização simples, normal e que não era considerada uma prova comum. Uma prova inquestionável. Em 2008, Romanek apareceu em Larry King Live, num show da TV, juntamente com Jeff Peckman, ex-candidato à prefeitura de Denver, endossando a história de Romanek como parte de uma campanha para uma comissão de assuntos extraterrestres de Denver. Romanek alegou ter gravado um vídeo de um alienígena a espreitar na sua janela. Isso agora é sempre visto no que é chamado de Bull Video, uma espécie de documentário sobre o caso Romanek. Em maio de 2008, durante uma entrevista de Romanek na rádio Coast to Coast AM, o apresentador George Noory sugeriu que Romanek fizesse um teste de detector de mentiras sobre a autenticidade do tal vídeo. Romanek concordou para fazer o teste. Quando foi realizado no final daquele ano, ele falhou na pergunta: a fita do documentário é uma farsa? Ele alegou sem provas que ele tinha condições médicas que impedem um detector de mentiras de trabalhar perfeitamente no corpo dele. Mais tarde, na conferência de 2009, Mystery of the Universe, em Kansas City, Romanek alegou, sem evidências, que ele foi criado por Noory, foi induzido por Noory para errar. Romanek fez uma afirmação não confirmada dele que ele teria consultado um especialista em vídeo, afirmando também sem evidência de que o documentário teria custado $50 mil. Caro demais para ser falso. Um paranormal de Denver alega que um grupo de investigações, Rock Mountain Paranormal Research Society, desacreditou essa tal afirmação do Romanek, dizendo que eles, na verdade, reproduziram o vídeo por cerca de $90. Em 2009, houve uma nova entrevista no ABC Prime Time. Então, Romanek disse que tinha provas físicas de suas experiências de abdução por meio de um implante alienígena em sua perna. Quando um exame médico para o implante foi solicitado, Romanek disse que ele havia misteriosamente desaparecido. Bem, a situação de Romanek piorou um pouco em 13 de fevereiro de 2014, quando ele foi preso, depois de entregar-se na cadeia do condado de Larimer, sob a acusação de possuir e distribuir material pornográfico infantil. O resultado de uma investigação de 8 meses, lançada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Mais de 300 imagens, bem como arquivos de vídeos retratando esse tipo de material, foram encontrados nos computadores de Romanek. Depois de aparecer no Larimer County Courthouse, Romanek foi liberado pagando um título de fiança pessoal de $20 mil. Em março de 2016, Romanek se declarou inocente de ambas as acusações, depois de recusar um acordo por parte do 8º Gabinete da Promotoria Judicial. Já em 8 de agosto de 2017, Romanek foi considerado culpado de posse ilegal de pornografia infantil, mas não foi culpado da distribuição desse material. Sua sentença foi realizada em 14 de dezembro de 2017, onde foi sentenciado a servir 2 anos na Casa Intermediária de Larimer County Corrections e registrar-se como um ofensor sexual. Ele relatou
imediatamente a prisão para aguardar o espaço para se tornar disponível, né, nessa instalação. Como agressor sexual, ele está agora sujeito a 10 anos de estágio supervisionado intensivo. Não pode usar computadores ou dispositivos eletrônicos não monitorados e não pode entrar em contato com crianças até os 18 anos de idade, sem aprovação do programa de correções da comunidade que o acompanha, ininterruptamente. A esposa de Romanek, chamada Lisa, disse: levaremos a ufologia para o tribunal. Após o julgamento, seus advogados de defesa afirmaram que não faziam isso porque não era relevante ao caso. Eles aconselharam Romanek a recorrer da condenação e contratar novo advogado de defesa para lidar com o caso de apelação, que, de acordo com os próprios advogados de Romanek, seria um conselho padrão. Após o anúncio do veredito, Lisa Romanek disse que planejava apresentar uma notificação de apelação dentro de um período de 45 dias. Romanek fez acusações públicas de que o governo havia colocado as provas do seu computador. Na audiência de condenação, o promotor distrital, Joshua Reiter, acusou de engano para tentar colocar a culpa em outros e disse que as provas de médico nas formas de vídeo, alegando falsamente que seu computador tinha sido hackeado. Reiter revelou que Romanek tentou até enquadrar seu enteado, Jacob Saduk, por colocar pornografia no computador. O promotor apontou que mesmo a equipe de defesa não permitiria tais provas no tribunal. O advogado de Romanek, Ted McClinton, afirmou que seu cliente planejava recorrer da condenação. No livro de 2009 de Romanek, Mensagens, ele alegou ter recebido comunicações de extraterrestres e falou até com um astrônomo que interpretou alguns desenhos que essas mensagens continham. Romanek também fez desenhos sobre hipnose e de alinhamentos planetários, apontados para o dia 21 de setembro de 2012. Romanek disse que não sabia que evento significante aconteceria naquela data, mas especulou que poderia ser quando os alienígenas se dessem a conhecer a humanidade, ou talvez quando os desastres naturais que ele teria visto aconteceriam. Nenhuma dessas previsões, na verdade, aconteceu. Quanto ao seu documentário, em 2017, nós podemos falar que o documentário foi produzido pela J3 Filmes, Extraordinary, The Stan Romanek History, com 105 minutos. Foi disponibilizado, inclusive, no Brasil, pela Netflix. O documentário apresentava uma gravação de voz do chamado híbrido humano, alienígena, chamado Kioma, que afirma ser o filho de Romanek, a mais antiga das 7 réplicas. Ele também afirmou que Romanek é o pai de 2 outras meninas, híbridas de seres humanos com extraterrestres.
No, nobody outside. I have no clue what the heck's going on. But, oh well. Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god. I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Holy shit. Oh my god. Is it? I can't see it anymore. Where'd it go? I can't believe that. I can't believe what I just freaking saw. Oh my god. Oh my god. That's amazing. Oh my god, what? Message delete. Press 7. Reply. Press 8. Save. Press 9. More options. Press 0. Muito bem, pessoal. O caso Romanek, como falei na introdução, é recheado de tudo e mais um pouco. Você veja, ele tem espaço para se apontar fraude, até de ser chamado de uma fraude ridícula pelos céticos e anti-ufologia, bastando apenas assistir o vídeo, né, que está no Netflix, o documentário do caso Romanek. Mas você vê que no vídeo foi citado o pessoal da MUFON, que é um dos grandes centros de pesquisa ufológica do mundo, apoiando o caso Romanek, que eles viram pessoalmente. Daqui de longe da internet é muito fácil a gente criticar e falar que Romanek é isso ou aquilo. O texto que eu li, que eu escolhi para vocês, é uma fusão de textos que você encontra na internet. Você vê como ele é agredido e acusado, né, e colocado na parede. Para a comunidade ufológica, as coisas se dividem. Há quem defenda o Romanek. Mas aqui pelo Brasil, eu considero os maiores ufólogos o Marcos Petit, o G. Vaerd e o saudoso Claudeir Corvo, que durante a minha adolescência eu era fã dele, pelo jeito que ele abordava, me parecia ser um cara muito simples. Apresentava a família, e ele foi um dos caras que, ao ver o vídeo, ele falou que era uma farsa, muito mal feita inclusive, sobretudo aquela cena aquela cena clássica do documentário do Romanek, do extraterrestre na janela. Eu falo para vocês que aquelas cenas ali não me convencem, sinceramente. Mas sempre fico com o pé atrás, porque de tão calejado que eu já estou em ler essas questões das vítimas e do que algumas pessoas já sofreram, como nós vimos no outro vídeo sobre os mártires, né, pessoas que deram a vida pelo realismo fantástico, e a ufologia eu incluo nessa classificação. Vocês já viram que podem ser submetidas. Então, quando o Romanek apela para essa questão de ter implantado as provas, né, dos arquivos que foram encontrados, que levaram à condenação dele, impossível eu não vou dizer que é. Não vou dizer que ele é inocente também, porque eu sou apenas um curioso à distância pesquisando o que publicam. Os autos lá, né, dos Estados Unidos são até bem diferentes. O direito americano é diferente do brasileiro. Então, assim, tem suas particularidades. Então fica difícil ver o que foi usado de prova, como é que foi. Eu posso dar minha opinião como especialista na área que também, ao meu ver, a hipnose não serve como prova. Nós temos essa ideia que pessoas abduzidas, que são hipnotizadas e falam, não serve como prova, certo? Seria muito fácil.
E as esquivas que o Romanek deu também, quanto ao vestido da Betty, quanto à questão do polígrafo, tem coisas que vão deixando ele cada vez mais frágil na credibilidade. Bom, eu quis trazer para vocês o caso do Romanek pela questão de martelar sempre, para que vocês criem a sua própria opinião e busquem, né, as que defendem e as que são contra e que estão publicadas na internet e cheguem às suas próprias conclusões. É isso. É um caso curiosíssimo porque é bastante polêmico. Ok? Espero que tenham gostado e esse é o vídeo que nós trouxemos hoje para vocês e vamos em frente aí com as nossas pesquisas para nos tornarmos o detetive do improvável. Acessem também o nosso site, aqui se inscrevam, dê o seu like, certo? Mandem opiniões, mandem sugestões para vídeo. Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável. Um abraço a todos.